Olá, muito bom dia a você. Eu sou o pastor Anderson de Carvalho e quero fazer um convite a você. Eu gostaria muito de ter a sua companhia ao longo dos meses de março e abril numa leitura bíblica dos livros de 1º e 2º Crônicas. Eu sei que ao longo dos meses de janeiro e fevereiro você teve a companhia do pastor Vulmar na leitura dos livros de Provérbios e Atos. Mas agora chegou a minha vez de acompanhar a igreja nesta empreitada que temos para todo o ano, diariamente ler sempre um capítulo das Escrituras. Então, hoje, o que você acha? Vamos começar a leitura do livro de Crônicas? Pegue então a sua Bíblia ou abra aí o aplicativo que você tem no seu tablet ou celular e vamos juntos ler este livro, que começa assim. Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cam, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descerem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Us, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joctã. Joctão gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Diclá, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, ou melhor, e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joczã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a Suá. Os filhos de Joczã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timná e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timná. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão, Aías e Aná.
O filho de Aná, Dizon. Os filhos de Dizon, Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosrá. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masrecá. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Morreu Hadade. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Você deve ter, junto comigo, pensado que parece um monte de trava-língua ter que pronunciar todos esses nomes, não é verdade? Porque são difíceis. Afinal de contas, é uma transliteração dos nomes a partir do hebraico, do aramaico, para o português. Então fica bem difícil conseguir colocar de uma maneira que seja fácil para nós pronunciarmos. Mas, tirando esse fato aí inusitado, né, desses trava-línguas, eu imagino que você também deva ter pensado, por que tem esta genealogia? E se você for prestar atenção e virar a página, verá que também no capítulo 2, no capítulo 3, até o capítulo 9, o livro é constituído por genealogias. Por que isso? Olhem só, o livro é uma transcrição ou um conto, uma narrativa da história de um povo. E que povo é esse? O povo de Israel. Aquele povo com quem o Senhor Deus fez aliança. E este povo tem uma ascendência, ou seja, antes do primeiro que deu origem ao povo, havia outras pessoas. E esta genealogia foi escrita justamente para que aqueles que pertencem ao povo de Deus, que aqui no caso vocês vão ver é o povo de Judá, o livro foi escrito para que o povo de Judá soubesse quem são os seus ascendentes. E o primeiro desses ascendentes nós podemos ver lá no verso de número 1, Adão. Isso mesmo, olha só. O autor do livro das Crônicas foi longe. Ele iniciou em Adão e foi contando todos os descendentes de Adão até vinculá-lo a Abraão, que é o primeiro dos patriarcas do povo de Judá. Por que é necessário isso? Olhem só. Se você tem um sobrenome aí que não é um sobrenome muito fácil de pronunciar, um sobrenome que denuncia que você é descendente de alguém que veio de outro país, você talvez tenha o direito a pleitear a cidadania daquele país. Sabia disso? Você talvez possa conquistar a cidadania italiana, ou inglesa, ou espanhola. Mas para conseguir isso, você precisa provar que é descendente de um italiano, ou de espanhol, ou então de um inglês. E como você faz isso? Por meio de uma pesquisa da sua árvore genealógica, e ela deve ser comprovada por meio de documentos. Antigamente, como hoje,
as pessoas comprovavam a sua ascendência por meio de documentos que registravam a árvore genealógica das pessoas. E o livro de Crônicas mostra a árvore genealógica de um povo, provando que este povo é descendente de Abraão, que é descendente também de Adão. Mas o livro quer dizer apenas isso? Quer mostrar apenas para os judeus que eles são descendentes de Abraão e descendentes de Adão? Não, não só isso. Ele nos mostra também o nome de muitas pessoas, de muitos personagens da história, das histórias contadas na Bíblia e que também são conhecidos nossos e que você, ao ouvir, pode se relacionar com algumas dessas histórias. Por exemplo, se você for até o verso de número 7, lá é mencionado que um dos filhos de Javã é Tarsis. Você se lembra de uma terra para onde um profeta do Senhor pretendia fugir, mas não conseguiu ir até aquele destino? Você se lembra o nome da terra para onde Jonas queria ir? O nome da terra é justamente Tarsis, que ficava no extremo do mundo conhecido até então. Mas olha só, existem outros nomes também bem conhecidos. No verso de número 8, é dito aqui, dos filhos de Cam, e é mencionado Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Se você não sabe, Cuxi é o nome também de uma terra onde habitaram os descendentes de Cuxi e que fica no continente africano. Mizraim é o nome que é descrito em hebraico, mas este nome significa uma terra, ou melhor, é o nome de um povo que habitou numa terra essa que nós chamamos Egito. Toda vez que você encontrar o nome Mizraim, está fazendo referência àquele que é o ascendente principal do povo egípcio. E quando se refere a Canaã, você sabe muito bem, Canaã deu nome à terra onde o povo de Israel habitou. E lá havia também povos conhecidos como cananeus. Quando nós avançamos lá para o verso de número 13, nós podemos identificar quem são esses povos cananeus. O verso 13 diz assim: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et. Et é pai dos heteus, que também são chamados hititas. Você deve se lembrar que havia um homem que era também parte do exército de Davi, cujo codinome era Eteu. Lembram-se quem é? No final do vídeo eu vou falar para você quem é este. Mas olha só, também é dito a respeito no verso 14, os jebuseus que habitavam na cidade de Jerusalém. Também é falado a respeito dos amorreus, dos girgazeus, dos heveus. Olha só, o livro das Crônicas, nesta genealogia, tem ajudado ao povo de Judá, que primeiro recebeu esse livro, mas também aos leitores posteriores a identificar não só a origem do povo judeu, mas também de outros povos que circundavam o povo judeu e povos que estão diretamente relacionados à história do povo de Deus. Vamos olhar para o verso número 18. Lá diz assim: Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Éber é aquele que dá ao povo o nome hebreu. Éber significa aquele que atravessa, que passa de um lado para o outro. E o hebreu é justamente o povo que atravessou, saiu de um lado e migrou para outro. Vocês se lembram que tem um personagem bíblico muito importante que saiu de uma terra, a terra de Ur dos Caldeus, e atravessou alguns rios, o grande rio Tigre e Eufrates, para se dirigir até a terra de Canaã. Ele atravessou, sendo este homem descendente de Éber e o seu povo também descendente de Éber, foram chamados também de hebreus. Lembra-se quem é este homem? Lembra-se sim, é Abraão. Seguindo adiante, nós vemos que a partir do verso de número 28, o
autor do livro, também chamado de cronista, teve a preocupação de mostrar ao leitor os descendentes de outro personagem importante. E esse personagem é Ismael, filho de Abraão. Ele elenca quem foram os filhos de Ismael, mas depois, a partir do verso número 32, ele nos apresenta outros filhos de Abraão, os filhos que ele teve com a sua concubina Quetura. E depois, a partir do verso número 34, ele elenca para os leitores quem são os filhos de Esaú, também chamado de Edom. Esaú, também chamado Edom, habitou numa terra chamada terra de Seir. E esta terra era habitada antes mesmo de Edom. E nós vemos que dos versos 38 a 42 são apresentados os nomes das pessoas que habitaram nesta terra de Seir antes de Edom tomar posse daquela terra e ser quem governava por ali. E a partir do verso número 43, vemos a lista dos príncipes, dos homens que reinaram em Seir antes do povo de Israel tomar posse da terra de Canaã. Por que o autor está falando a respeito da terra de Seir, dos príncipes de Edom? Quando Israel esteve cativo no Egito, Edom já habitava essa terra de Seir. Quando Israel saiu cativo do Egito e migrou pelo deserto, eles circundaram a terra de Seir. Você pode consultar lá no Pentateuco e ver que o povo de Israel circundou a terra, não entrou e não fez mal algum ao povo daquela terra. Eles tiveram os edomitas, ou os descendentes de Esaú, como seus vizinhos por muitos anos. Até que no reinado, como nós veremos mais à frente, no reinado de Davi e posteriormente no reinado de Salomão, o território de Seir foi também incorporado ao grande império de Israel. Olha só quanta informação aparentemente esparsa, mas que nos trazem bastante conhecimento e contidos todos somente no primeiro capítulo, que conta uma genealogia. Assim será pelos próximos capítulos. Leremos genealogias, mas também identificaremos muitas informações que vão nos ajudar a relacionar histórias do povo, histórias relacionadas ao povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que você faça uma boa leitura todos os dias e aprenda bastante, conheça muito bem das riquezas que estão contidas na palavra de Deus. Um abraço e até amanhã.